já tinha comentado, né? Então, eu sou a nova coordenadora do ensino médio. Faz acho que umas 2 semanas atrás, eu já fiz uma live com alguns alunos. Tem alguém que estava presente aquele dia, que está hoje também aqui na aula? Não? Ninguém? Bom, então ninguém viu ainda, né? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre as novas mudanças que, a partir desse ano, estão ocorrendo no ensino médio. Na verdade, essas mudanças são mudanças no currículo, né? Que nesse ano vocês vão fazer só uma opção. E no ano que vem, essas matérias pelas quais vocês optarem, elas vão entrar na grade de maneira gradual, né? Então, serão 2 matérias no segundo ano e mais 4 no terceiro. Só que esse ano vocês, até eu já coloquei lá no grupo, eu não sei, é porque assim, eu não tive acesso ainda a quantos alunos responderam, mas eu coloquei lá um formulário para, enfim, para tirar um pouquinho de informações de vocês, qual que é o interesse, qual área profissional, né? Se tem interesse em fazer um curso superior mais para frente ou não. Então, aquele formulário lá é importante que vocês respondam, tá? Tem até o dia 10 para responder. Daí eu vou colocar lá de novo depois no grupo, daí quem não respondeu ainda, tá bom? Bom, quanto a essas mudanças, que eu não estou enxergando ali na tela, eu vou ver aqui, ó. Eu vou ler alguns slides, porque essa apresentação que eu fiz, eu também usei com alguns professores, né, do primeiro ano. Então, tá um pouquinho mais extensa, tem um conteúdo aí que não é tão interessante para vocês. Então, eu vou dar uma enxugada e vou falar um pouquinho sobre o que é mais interessante para vocês, tá bom? Bom, o novo cenário mundial reconhece-se num contexto histórico e cultural. Comunicar-se, ser criativo, analítico, crítico, participativo e aberto a colaborativo, resiliência, produtivo, responsável, requer muito mais que competências para aprender. Saber lidar com informações cada vez mais disponível, atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos culturais digitais. Então, qual que é a ideia da implantação dessa nova grade no ensino médio? É proporcionar a vocês além dessa interação agora com essa nova forma de estudo que nós temos agora, né? Que a gente está usando muito agora a parte virtual, igual o professor Gilberto está usando com vocês. A partir de agora, cada vez mais isso vai ficar mais constante na vida de nós todos. Então, tanto vocês, alunos, como nós, professores, nós temos que estar inseridos agora nessa nova forma de aprender, de trabalhar, de se posicionar aí quanto às mídias, né? Os recursos digitais que nós temos. E com a implantação aí dessa grade nova, nós também iremos contemplar essa parte, tá? Então, assim, a ideia é que tanto aqueles alunos que tenham interesse em fazer um curso superior, ou aqueles que já estão inseridos no mercado de trabalho, tenham interesse em escolher, em optar por algumas matérias que irão agregar na vida profissional desse aluno, e agregar como? Formando um aluno crítico, participativo, né? Então, a gente sempre fala, assim, nas reuniões que nós temos agora, a gente sempre fala sobre o protagonismo do aluno. Então, o que? É importante que vocês participem também de uma forma efetiva, não é só chegar, enfim, uma aula... lógico, prestar atenção no que o professor está falando e tudo mais, no conteúdo, mas é interessante que o aluno participe. Então, essa nova grade do ensino médio, ela vem proporcionar isso, tá? Então, que o aluno seja mais participativo, tenha uma ideia crítica, né? E que ele tenha uma base, né? Para uma vida profissional, se ele quiser continuar a vida acadêmica. Então, a ideia é essa.
foram formados os itinerários. Então, esses itinerários, nós até escolhemos os professores, né, do ensino médio, os professores que já conhecem vocês há um tempo, para formar esses itinerários. A princípio, seria o professor de projeto de vida que iria formar. Só que nós achamos interessante a colaboração de todos os professores aí do ensino médio. Por quê? Porque eles conhecem vocês. Nós fizemos um itinerário, né, por sugestão do corpo docente, de uma grade que ela contempla todas as áreas. Então, sei lá, alguém que tem interesse em fazer alguma coisa ligada à área de saúde, sei lá, fisioterapia, alguma coisa do tipo. Então, tem uma grade que vai contemplar essas matérias. Uma pessoa que já está no mercado de trabalho e ela trabalha, sei lá, com comunicação, vamos supor. Então, é isso, tá? Que tenha esses itinerários formativos, nós procuramos fazer de uma forma mais abrangente possível para vocês terem uma opção maior aí de escolhas, né? Agora, no primeiro ano, vocês irão só, na verdade, vocês vão criar uma base, né, para a escolha desses itinerários. Então, eles estão passando aos pouquinhos, né, a Secretaria da Educação. Então, como nós vamos apresentar isso para os alunos? Então, essa apresentaçãozinha que eu montei hoje é um resuminho do que nós temos, mas tem muito mais informações para vir. Tem muitas coisas ainda que a gente também não sabe, né? Porque quando está passando por uma mudança, existe uma série de adaptações, informações que vêm, né, chegando aos poucos. Então, também muitas coisas eu ainda não tenho informação. Mas os professores de projeto de vida, basicamente, de eletiva, de tecnologia, mas principalmente de projeto de vida, vai trabalhar nessa escolha que vocês farão aí depois do segundo semestre, tá? Dos itinerários. Então, essas escolhas serão através do quê? Primeiro, como os professores vão trabalhar? Através de atividades, que nem eu coloquei esse formulário, provavelmente terão outros. Então, nós queremos a participação de vocês, que vocês deem a sua opinião, e nós vamos trabalhar juntos aí no decorrer até... Eu acredito que a escolha do itinerário será mais no finalzinho do segundo semestre, que a partir do ano que vem, daí vocês terão no caso, esse itinerário formativo, essas matérias aí mais flexíveis, enfim, mais ligadas ao dia a dia, que vocês possam, enfim, interagir de uma forma diferente nas aulas, até assim, durante as aulas, as competências, enfim, que serão trabalhadas. A ideia é que tenha bastante aula prática, que acaba sendo mais interessante, né? E daí a ideia é essa, tá bom? Deixa eu... Gilberto, eu acho que eu não estou enxergando aqui, mas acho que mudou. Peraí. Eu fui mudando aqui, conforme você vai falando, eu fui alterando o slide. Beleza. Ó, mas estava nesse slide aqui, ó. Esse aqui. Isso. Posso avançar aqui? Não, pode. Ai, maravilha. Eu acho que até esse segundo, peraí. O segundo é mais ou menos do que eu falei já também. Isso. Isso, esse daí. Então, ensino médio no contexto da educação básica. Abordagem mais prática, interativa, inclusivas e diversificadas. Então, a ideia é essa, montar alguma coisa direcionada a vocês, que sejam de forma prática. Igual eu falei, não é só para o aluno que ele está escolhendo lá o que ele vai estudar na faculdade, enfim, tudo mais. Mas também adaptado principalmente para o aluno que já está ali no mercado de trabalho, que ele já quer alguma coisa mais rápida, né? Então, esses itinerários, o foco é que você desenvolva habilidades ligadas que vai ajudar aí na sua vida profissional aí depois do
do final do ensino médio. Desenvolvimento socioemocional, né, que principalmente agora, né, enfim, nesse período que nós estamos vivendo, com esse retorno agora, né, presencial do ensino. Então, é muito importante a gente trabalhar essa parte aí socioemocional. Os professores de projetos de vida também vão fazer um trabalho bem efetivo em cima disso. As relações do estudante consigo mesmo, com a escola e o mundo. Então, foi aquilo que eu falei para vocês. A ideia é formar um aluno crítico, participativo, que seja protagonista, né? Então, não que fique só ali assistindo. Enfim, muitas vezes o aluno ele não tem... às vezes ele não tem... até ele quer participar, mas ele não consegue se inserir ali, né? Durante uma aula, enfim... E a ideia é trazer o aluno de uma forma mais prática, que ele consiga interagir de uma forma mais efetiva aí durante as aulas. Formação de vida, projeto de vida e protagonismo, né? Que foi o que eu comentei agora. Você pode passar, Gilberto? Posso sim. Esse daí. Deixa eu dar uma olhadinha. Esse... Tá falando da formação integral? Isso. Da formação integral, né, que quando fala que tanto os aspectos sociais, cognitivos, né, então serão trabalhados juntos, né, então além do conteúdo que será apresentado aí durante as aulas, será trabalhado muito também a parte socioemocional, né? Então, foi o que eu acabei de falar, né? Então, é a formação integral do aluno. E eu acho que é legal essa questão das metodologias ativas, que é assim, até o grande destaque desse projeto, que é isso que nós estamos fazendo aqui mesmo, que é o quê? É a integração. A escola, ela deixa de ser aquela escola que até o Paulo Freire chamava de educação bancária, que os alunos ficavam sentados esperando o professor falar. Isso acabou com vocês são a primeira turma, na verdade, que vai ter esse novo progresso. Então, agora, a escola vai proporcionar a criação, na verdade. Vocês vão poder o quê? Produzir alguma coisa. Então, por exemplo, eu acredito que gostam muito de aplicativos, né? Imagina a escola produzindo aplicativos, vocês trabalhando isso na escola. Então, e isso que nós estamos fazendo aqui hoje, essa aula virtual, vai acontecer para sempre, viu, pessoal? Isso não vai voltar mais atrás. Isso foi um caminho, agora sem retorno. Agora daí para frente, né, Gilberto? Exatamente. Vai ser comum ver o professor na sala de aula com uma câmera ali gravando para outro momento, tal. Então isso vai acontecer. E vocês também, mas a ideia sempre é essa mesmo, o protagonismo. Vocês agora que fazem a escola funcionar, que a gente chama de sala de aula invertida. Vocês atuam e o professor só vai, na verdade, contribuir com vocês. Isso, vai conduzindo ali, né, e contribuindo para... Perfeito, é isso mesmo. Até mesmo, que nem eu também sou professora de biologia. E, assim, até o ano passado, que nós começamos a trabalhar com essa parte virtual, quando nós retornamos agora, no comecinho do ano, eu até comentava com os alunos, durante a aula, antes, eu ficava chamando a atenção, não pode usar celular, não pega o celular, isso e aquilo, o tempo inteiro durante a aula. Agora é diferente. E assim, porque o aluno, ele tem, enfim, ele tem acesso a muitas informações ali. Então, o celular, hoje em dia, ele é utilizado como uma ferramenta também, né? Então, o que muitas vezes aí trabalhou contra nós ali em algum momento, agora a gente tem que começar a usar isso como uma ferramenta também de estudos, né? Então, assim, tudo está mudando, tudo está sendo trabalhado de uma forma diferente, e é como o Gilberto falou, vocês são os protagonistas, nós estamos aqui, os professores, enfim, estão auxiliando e direcionando aí, mas o protagonismo está com vocês. Uhum. Você pode passar o próximo, Gilberto? Aí. Bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Esse mesmo? Isso, é esse mesmo, isso. Os princípios específicos, formação integral do estudante expressa por valores, aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais, né, que eu já comentei aí bastante, né, então,
trabalhar que nem já em projeto de vida, né, lá no ensino fundamental. Vocês trabalharam bastante, né, com em cima de valores, aspectos físicos, né, que é importante também, enfim, e a parte cognitiva e social e socioemocional. Projeto de vida como estratégia de reflexão sobre a trajetória escolar, na construção das dimensões pessoal, cidadã e profissional do estudante. Então, foi o que eu falei, né? Então, esse projeto de vida é o quê? É para direcionar o aluno, para tentar, o professor de projeto de vida, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar alguns temas para procurar direcionar o aluno no que ele tem interesse, enfim, o que ele pode trabalhar de forma efetiva, que realmente está ali dentro das possibilidades dele, né? Então, essa é a ideia do que será trabalhado em projeto de vida. Pesquisa como prática pedagógica para inovação, criação e construção de novos conhecimentos. Bom, pesquisa a gente, né, utiliza em todas as matérias aí, então, quando a gente principalmente, por exemplo, que nem eu que trabalhava com biologia, ciências, a gente sempre trabalhou muito com pesquisa. E é legal quando o aluno trabalha com a pesquisa, porque ele, enfim, muitas vezes ele traz as informações para o professor, né? Igual o Gilberto comentou isso de sala invertida, né? Então, a partir do momento que o aluno ele vai pesquisar, nós vamos trabalhar em cima disso, ele também traz informações, né, que são divididas com o grupo e sempre enriquece o trabalho, enfim, de todos. Respeito aos direitos humanos como direção universal, que também é, né, bastante trabalhado em projeto de vida, compreensão da diversidade e da realidade dos sujeitos, das formas de produção e de trabalho e das culturas. Enfim, da forma que... enfim, respeitando, né, as diferentes formas que se apresentam à sociedade, né, como nós podemos inserir dentro desse contexto, principalmente hoje em dia, né, nesse momento de mudanças que nós estamos passando. Então, a ideia dos itinerários são essas. Você pode passar, Gilberto? A implementação em 2021 para a primeira série irá valer para todos os estudantes do ensino médio, regular diurno, noturno e o PEI. Os materiais curriculares do primeiro ano do ensino médio ficarão da seguinte maneira. Da forma como ele será dividido. Você pode colocar o próximo, por favor? Aqui. Isso. Então, aqui, ó, ele está dando um exemplo aqui, né? Ó, na área de linguagens, o número de aulas, né? Então, língua portuguesa, 5, artes, 2, educação física, 2, inglês, 2. Matemática, 5 aulas. Ciências da natureza, biologia, física e química, 2 aulas, né, semanais. E as de ciências humanas também, né? História, geografia, filosofia e sociologia, 2 aulas semanais. Dos itinerários formativos, das eletivas, projetos de vida e tecnologia, continuam daí 2 aulas. O Gilberto, só uma coisinha, uma dúvida. Tecnologia esse ano são 2 aulas ainda? São 2 aulas, até parece que a grade já para ele já é dessa forma. Português e matemática são 5 também já, e todas as outras são 2. Tá. Porque o ano passado era uma só, não era de tecnologia? É verdade, tecnologia é uma só, é isso mesmo. Agora que eu estava vendo aqui que mudou, né? Então agora são 2 aulas. Vão ser, né? 2 aulas, O restante. Era um ano passado tecnologia. Era uma só. Esse ano também, não é? Ou não? Esse ano acho que é uma só também ainda. Continua. Esse ano ainda continua uma só. Continua uma só ainda. Então, porque agora eu estava vendo aqui que daí passa para 2, né? Isso. Peraí, eu saí da minha apresentação aqui, peraí. Pode passar para o próximo. Pode passar? Eu estava acompanhando por aqui. Certo. Senão depois não é que eu não enxergo nada, Gilberto. Eu estou completamente cega. Aqui eu coloquei um exemplo
de um exemplo aqui de um itinerário, né? Esse daqui é um itinerário de, tem processos produtivos agrícolas. Habilidade aí trabalhada de química, né? E também pode ser trabalhado pelo professor de biologia ou física. Um outro exemplo aqui, economia de mercado. Até tem no nosso itinerário, tem um muito parecido, que é sobre... eu não lembro o nome, mas também tem muito a ver isso com educação financeira, do dia a dia. E é muito parecido com esse daqui. Então, matemática, né? E pode ser trabalhado também com física, biologia, física e biologia. Então, educação alimentar, habilitação é em biologia, mas também pode ser trabalhado em química, tá? Então, esses itinerários, a habilitação dele, muitas vezes, é em uma matéria, mas ele pode ser trabalhado também em outras matérias aí durante o desenvolvimento do itinerário. Então, a partir do ano que vem, dependendo da escolha que vocês fizerem, quer dizer, a escolha será feita esse ano, e essas matérias das unidades curriculares, né, que são chamadas, elas serão inseridas o ano que vem. Então, ano que vem serão 2, e no próximo ano, no terceiro ano, mais 4. Tá? Então... Posso só comentar uma coisinha? Sim, claro. Então, pessoal, o que muda nisso? Olha só, vocês têm hoje as disciplinas e elas, aparentemente, elas não trabalham juntas. Por exemplo, hoje eu vou falar de senso comum, vem outro professor de outra matéria, aí física, por exemplo, fala de outro assunto, tal. Ou seja, a impressão que se tem da escola hoje é que ela não tem uma ligação. Ela existe, o currículo é integrado, mas ele, de fato, ele não desperta aquele interesse. Não é? Eu entendo até o lado de vocês, quando vocês falam, professor, mas isso talvez não é legal, tal. O que vai mudar, então, com esse novo ensino médio? Agora não, agora vocês vão poder escolher aquilo que vocês gostam, e a partir daquilo, é lógico, não vai dar para decidir o assunto que cada um queira, tal, vai ter um grupo específico, assim como vocês já têm na disciplina de eletivas, é até muito parecido com as eletivas isso. Isso, é bem parecido. Assim, e aí, naquele tema, aí sim, todas as disciplinas vão trabalhar o conteúdo delas, mas dentro daquele assunto que é do seu interesse. Então, acho que deu para entender um pouquinho como é que vai funcionar. Então, vai ser o quê? Não vai ser mais a sala ao primeiro A, primeiro B, tal, a aula tal coisa, não. Agora não, vai ter o tema, o assunto, que no caso são esses processos formativos, e aí as disciplinas vão trabalhar em cima disso. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Viviane? Isso, perfeito. Justamente isso, Gilberto. É isso mesmo. Você falou de uma forma, assim, super clara. É isso mesmo. Posso? Essa parte pode pular, pode Gilberto. Pular. Tá, joia. Agora o itinerário formativos. Peraí, deixa eu... Nossa, acho que minha sequência... tá. Conjunto de unidades... Percurso formativo. Passa para o próximo, por favor. Próximo, aí. Isso. Então, essas unidades curriculares, né? Então, ela apresenta o quê? Como uma parte flexível, né? Do novo ensino médio. Os estudantes poderão escolher de acordo com seus interesses e aptidões os fundamentos do projeto de vida do estudante. Então, ele tem que levar como base o projeto de vida dele, né? Então, assim, os interesses, quais as áreas que ele pretende cursar. Então, isso que vai levar em consideração na hora de você escolher o seu itinerário. Consolidar a formação integral, ampliar e aprofundar as aprendizagens, promover os valores universais e desenvolver as habilidades, né? Então, foi o que o Gilberto falou. Então, serão trabalhadas todas as matérias, né? Elas terão, na verdade, vão trabalhar de forma interdisciplinar. E a ideia é essa participação do aluno, né, esse protagonismo, e trabalhar em cima, enfim, do que o aluno gosta, né, o que ele tenha maior interesse. Então, a ideia desses itinerários são essas. Pode passar, por favor?
Então, a base aí, né? Então, é investigação científica, mediação e intervenção sociocultural, os processos criativos e o empreendedorismo. Então, é isso, né? Colocar vocês aí, enfim, para trabalhar de forma efetiva, não só igual o Gilberto tinha comentado, né? Vocês não vão estar ali só assistindo a aula, vocês vão trabalhar de uma forma mais efetiva. Então, a ideia é essa. Isso daqui é basicamente isso. E que aqui no finalzinho eu tinha colocado isso, de queremos a opinião de vocês, é sobre isso, é sobre o formulário que eu coloquei. Então, eu vou colocar novamente lá o formulário, então é importante que vocês respondam, que essas informações nós vamos trabalhar depois em cima disso, né, no decorrer agora do segundo bimestre, depois no segundo semestre de novo. Então, é importante a participação de vocês. As dúvidas que forem surgindo, eu quero também que vocês, enfim, Gilberto, nessa sala, nos primeiros você dá aula de De você não dá de filosofia. projeto de vida, né? Não, só nos terceiros e segundos. Ah, tá. Que é só a Filó e E a. E a a, Rose, né? não, é a Roseli. Acho que é a Hã? Roseli, né? É a Roseli que dá aula. Roseli, isso, Roseli. a Roseli e a Filomena, né? E a Tá Filomena. certo. Isso. Então, as professoras vão trabalhar bastante esse tema agora com vocês, vão desenvolver também algumas atividades relacionadas. Quase toda semana, nós, as coordenadoras, nós temos formação a respeito, eles trazem novas informações, porque, igual eu falei, como é algo novo, tem um monte de dúvidas, né, em cima disso. E, assim, aos pouquinhos eu vou colocando as informações para vocês. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, a opinião de vocês, o que vocês estão achando, o que vocês esperam aí enfim, desses itinerários formativos. Pode falar, pessoal, não tem vergonha, não. Fala com o professor Gilberto, então. Não, pode falar. O que vocês acham? Vocês conseguiram entender essa dinâmica? O que vai mudar nessa educação? Então vamos lá, ó. Não tem dúvida, vou fazer uma pergunta. Então. E aí? Você está estudando, por exemplo, vamos lá, agronomia lá no Azarias. Aí você muda para uma outra escola. E aí, o que acontece? Lá na escola que você mudou não tem o mesmo itinerário formativo. E aí? O que vocês acham que pode acontecer? Vamos lá, pessoal. Alguém faz ideia do que como pode ser solucionado essa parte? Ninguém? Eles estão escrevendo. É que eu não estou conseguindo. Eles estão escrevendo? Então, é que não aparece para mim aqui. Deixa eu ver se eu consigo pelo computador aqui. Eu não consigo ver. Aqui, mensagem. Não. Não? Não, só com vergonha mesmo. Tá certo. Tá certo. Mas, pessoal, é o seguinte, aí muda tudo. Cada escola vai ter o seu itinerário. Então, por exemplo, se você mudou, a grade também vai ser outra, certo? Então, deixa eu só voltar aqui a tela. Aí, agora sim. Então, olha só. Então, cada escola, até mesmo cada turma vai ter uma coisa. Então, a gente vai ter, por exemplo, ali, vamos pegar, a Júlia vai estar no itinerário, o Davi vai estar em outro, tal. Então, vai depender das preferências de vocês, certo? E quando começa, Viviane, o ano que vem, né? Começa isso, né? Isso, esse ano é só escolha. Esse ano, a partir do segundo semestre, é só escolha. Só escolha. Isso, daí o ano que vem, que são inseridas na grade. Por exemplo, na última formação que nós tivemos, uma professora lá fez uma pergunta muito parecida, né, com isso. Então, por exemplo, se naquela escola que o aluno ele está matriculado, não tem, vamos supor, não é o caso da nossa escola, porque nós procuramos fazer os itinerários em todas as áreas, né? Então, tem a área de ciências humanas, enfim, de ciências biológicas, nós procuramos formar itinerários de todas as áreas. Mas, por exemplo, uma escola que só tenha
sei lá, itinerários ligados às ciências humanas. E daí o aluno, enfim, ele não tem nenhum itinerário de interesse e tudo mais. O que ele pode fazer? No caso desse, infelizmente, ele teria que mudar de escola, porque em cima daqueles itinerários que foram formados, se ele não tiver uma escolha dentro daqueles itinerários, ele teria que mudar de escola. Por isso que quando nós formamos os itinerários, nós procuramos contemplar todas as áreas para que o aluno tenha uma opção aí maior na grade, tá bom? Certo. Bom, o pessoal não quer perguntar? Quer perguntar? Gabriel? Eles estão um pouquinho tímidos, né? Não, sim, mas não tem problema. Bom, mas aí a gente vai instruindo eles aqui ao longo do tempo, tá joia? Então, Isso. mas não se preocupe, é algo novo, é algo assim, que para nós também é uma descoberta, nós ainda não sabemos tudo sobre como é que vai funcionar de fato, que mudanças realmente terão, certo? Só sabemos que é algo novo que vai surgir com vocês. Mas tudo é muito incerto ainda. Da nossa parte, ainda também tem um monte de dúvidas, e nessas reuniões nós estamos procurando sempre levar, né, enfim, essas dúvidas para esclarecer, mas é assim, quando a gente está passando por um momento de transição, aos pouquinhos, né, as informações vão chegando. Mas, como o professor Gilberto, ele tá, né, enfim, vocês têm um contato maior com ele, então, quando tiver alguma dúvida a respeito, podem perguntar, né, Gilberto? Você passa para a gente também, né, da coordenação. E eu achei que hoje foi bem bacana, né, entrar aqui na aula do Gilberto. Então, se ele permitir e eu puder entrar sim, pode ser. Legal. Até, Gilberto, na reunião que nós tivemos essa semana, eu comentei sobre a sua aula, né? Olha que legal. Eu falei que seria interessante os professores, de repente, entrar, né, no mesmo horário, assim, de repente, numa sequência da sua aula, tal. E eles acharam bem interessante, acharam uma proposta bem legal. Olha que legal. E é fácil, assim, é um sisteminha bacana para trabalhar com eles. Eu junto as 3 salas aqui, então dá para trabalhar com todo mundo. Olha que beleza, eles são quietinhos, não falam nada. Sim, então... Você viu que bacana que foi, né? Nossa, eu adorei, eu achei muito legal, bacana mesmo. Ó, pode falar, Gabriel. Eu não tenho nenhuma dúvida, mas eu ainda estou tentando processar o que vai rolar, entendeu? Ah, certo. Ó, fica tranquilo. É assim, ó. Vamos supor, o que você gosta de fazer, né? Assim, um assunto que chama a sua atenção. Um assunto que chama muito a minha atenção. Isso, na sua vida, fora da escola, assim, que você gosta. Eu gosto muito de pesquisar sobre a área que eu pretendo trabalhar futuramente. Legal. E você poderia falar que área é essa? Área de eventos. Festas. De evento, certo? Fazer festas. Olha, acho que não vai ter um itinerário parecido com esse, né, de festas. Mas vai ter, por exemplo, que até foi a proposta que eu fiz, de tecnologia mesmo, das novas mídias de comunicação e tal. Então, daria para trabalhar esses eventos dentro disso. Aí o que vai acontecer? Por exemplo, eu vou lá, vou começar com a disciplina portuguesa. Vai ensinar vocês como usar a língua portuguesa para atuar dentro disso. Como fazer o evento usando a língua portuguesa. Aí vai vir o professor de matemática, vai ensinar vocês calcularem como realizar esse evento. Aí vem o professor de física, vai ensinar vocês a fazer, aí não sei, as regras e tal. Certo. Aí vem o professor de filosofia, por exemplo. Vai ensinar vocês como se comportar com as pessoas, como lidar. Então, não vai ser mais essa coisa do tema solto que vocês não sabem o que vai acontecer. Tudo vai ser integrado dentro daquele assunto. Certo? Isso. Todas as matérias vão trabalhar em cima daquele assunto. Isso. Tipo, a gente vai escolher uma área que a gente quer e aí as disciplinas vão abordar esse assunto que a gente escolheu. Isso mesmo. Entendi. Certinho, Júlia. Eu adorei. Então, vocês já fazem parte disso, são a primeira turma. Por isso que nós falamos o tempo inteiro, né, Gilberto? Exato. Porque a opinião de vocês é muito importante, né? Então, vocês que vão direcionar o trabalho, enfim, a participação de vocês nesse momento é muito importante.
E uma coisa que é legal, por exemplo, vocês vão chegar na sala de aula, vocês não vão sentar na cadeira lá e falar o que que o professor vai passar hoje. Não, vocês, na verdade, não, vai ter o projeto, a ideia central, e vocês vão estar ali juntos ali com o professor falando como é que nós vamos trabalhar isso? E como que vai ser feito? Onde que nós vamos fazer tal coisa? E aí, a partir disso, que vai ser começado a trabalhar. Por isso que eu falei, Isso. agora é a sala invertida, vocês é que atuam dentro disso. Não mais Isso. o professor só está ali auxiliando vocês, mostrando possibilidades, certo? Mas agora vocês é que serão protagonistas disso. Isso, Se a perfeito. gente entrar por exemplo, se a gente escolher uma área e a gente não gostar dela, a gente vai poder mudar ou a gente é obrigado a ficar nela até o fim do ano? Ou sei lá. Então, isso é uma das incertezas, né? Eu acho que não. A gente ainda não tem certeza sobre isso, se consegue mudar ou não. Eu acredito que não dê para mudar. Então, mas vai ter, por exemplo, a mudança de escola, que aí, se vai poder mudar de escola, possivelmente vai poder mudar também de tema, de assunto. Então, por isso que eles colocaram o primeiro ano para trabalhar bastante, né, em cima da escolha do itinerário, para, enfim, quando o aluno fizer a opção, porque daí será trabalhado realmente, né, nos 2 próximos anos aí. Então, por isso que ficou um ano, e não é porque é esse ano que será a implantação. A ideia é essa, sempre no primeiro ano será trabalhado a escolha do itinerário, né, para entrar na grade no segundo e no terceiro ano. exatamente. Tudo bem? Tudo bem, Júlia? Entendi. Entendeu? Maravilha. Mais alguma pergunta? Pode perguntar, viu, pessoal? Fiquem à vontade. É importante que vocês, porque logo aí a Secretaria de Educação vai perguntar para vocês sobre isso. Como é que foi, se vocês aprenderam isso, entenderam, tal. Então aí vocês podem ir perguntando hoje para se tiverem dúvida. Tá bom? Acho que eu não tenho mais nenhuma dúvida, não. Então tá certo. Bom, e aí a gente vai contando então mais para frente sobre as novidades que surgiram. Isso, igual eu falei, eu provavelmente vou pedir mais algumas vezes ainda para o professor Gilberto para entrar aqui na aula dele, porque eu adorei. Ah, que legal. E daí é isso, pessoal. As informações que chegarem novas, nós procuramos sempre, enfim, marcar esses encontros para a gente conversar a respeito. De repente, aí, se ao longo dos dias surgirem algumas dúvidas, alguma coisinha, ou pode me procurar, né? Eu falei, meu nome é Viviane, eu estou ali na coordenação, a Estela. Pode passar para o professor, ele também chega até nós, né, as informações. Então, qualquer dúvida, como que chama? Podem dar também enfim, se tiver alguma ideia, alguma coisa, enfim, nós estamos abertos a tudo, tá? Então, eu vou colocar de novo lá o formulário no grupo. Quem já preencheu não precisa preencher mais, tá? Então, se vocês também tiverem aí contato com outros alunos que não estão presentes aqui na reunião, enfim, que puderem avisar para preencher lá o formulário, tá bom? Que é importante a participação de todo mundo, tá? E é isso, acho que por hoje é só, Gilberto. Ah, valeu, acho que foi bacana, Obrigado, bem enriquecedor. viu? E eu convido a permanecer, viu? Quiser ficar por aqui, tá joia? Tá. Que hoje eu tenho que terminar umas coisinhas aqui, mas eu achei bem bacana. Igual eu falei, eu até já dei uma sugestão lá na nossa reunião do MMR, que eu achei a ideia muito boa, tá bom? E nós começamos já desde fevereiro, já. Antes era semanal, agora quinzenal, mas estamos... Nossa, mas é muito bacana, é isso mesmo. Pessoal, então uma boa aula aí para vocês, tá certo? E nós vamos nos falando e qualquer dúvida é só me procurar, tá bom? Um bom dia para vocês, viu? Obrigado. Tchauzinho. Tchau. Tchau. E aí, pessoal, vamos lá então? Muito bem. Bom, galera, hoje é um tema assim, é um retorno, na verdade, vocês já viram isso, já viram ciência, já viram senso comum, mas voltou ontem, quem assistiu a aula do Centro de Mídias, estava o Gabriel, estava, acho que a Evelyn, né? A Evelyn, isso, participando. Aí veio um professor novo, se enrolou lá ontem, não conseguiu explicar muito bem,
E aí, olha só, eu tive que trazer de novo essa disciplina, esse conteúdo, porque começa o segundo bimestre, já começa com isso de novo, certo? Então, mais assim, é mais para tirar dúvidas mesmo, fiquem tranquilos. E o roteirinho tá bem fácil, quem já fez, viu que tá bem simples, certo? Então, a ideia, olha só, o objetivo desse roteiro é pensar um pouco da civilização científica, tecnológica, e nós vamos discutir um pouquinho sobre a ética aqui, pensando um pouquinho sobre as fake news e tal, discutindo mais um pouquinho sobre isso na aula de hoje, tá joia? Bom, vamos lá, pessoal. Então vamos lembrar um pouquinho. Então nós já trabalhamos com o senso comum. Senso comum nós já vimos então que é o quê? É um conhecimento simples, é aquela coisa, aquela ideia que as pessoas têm de entender o mundo a partir do que elas vivem, do que elas conhecem, passando de geração em geração, sem um fundamento. Ou seja, bastou a pessoa falar sobre alguma coisa, pronto, vira conhecimento. Por que a fake news é um senso comum? O que vocês acham? Sei lá, não tem uma informação muito aprofundada sobre o assunto. Isso, as pessoas apenas escutam aquilo, pronto, já vira uma realidade, e as pessoas acham mais bonito compartilhar uma coisa que ela não sabe o que é, mas que é bonito, do que realmente entender, compreender, estudar se aquilo de fato é verdade, não é? Alguém que por acaso já compartilhou uma fake news? Depois percebeu que não era verdade aquilo? Ou recebeu pelo menos uma fake news? Quem nunca, né, gente? Pois é, né? Tá certo. Bom, então olha só. O senso comum, olha só, essa palavra eu já falei também, mas voltou de novo. Ela é obtida por conhecimentos empíricos. Empíricos quer dizer pela experiência, certo? Então, por exemplo, vamos lá pegar uma ideia. Vamos lá, a Júlia aqui, pegando a Júlia que está na sala. A Júlia vai fazer uma comida. E a Júlia, o que você sabe fazer de comida? Você podia falar pra gente, ou não? Eu sei fazer arroz, macarrão, café. Olha que legal. Ó, então vamos lá, uma ideia, por exemplo, você sabe fazer um arroz. Qual que é a sua receita, assim, que é diferente das outras? Eu não sei, porque assim, eu não conheço muito sobre o que as outras pessoas fazem, mas eu faço o que meus pais me ensinaram, entendeu? Tipo, um Certo. arroz, frito uma cebola, entendeu? Algo assim. Olha que interessante. Então, por exemplo, isso. Então você segue uma receita que é dos pais. Olha só. Nunca você parou. Mas será que os meus pais ensinaram certo? Será que o arroz cozinha desse jeito mesmo? Será que é assim? Você se baseia assim e adaptou essa receita para sua vida. E você vai seguir fazendo isso. Quando for mãe, vai passar isso para os filhos também. Ou seja, olha só. Então, o senso comum é isso. Essa experiência que é passada, mas não é perguntado. Mas será que de fato tá certo? Será que é assim mesmo? Certo? Então é baseado no empirismo, nessa experiência, tá certo, pessoal? Mas ele não se baseia no método científico, ou seja, ele vai aceitando do jeito que ele é, certo? Sem questionamento, do jeito que ele se apresenta, tá bom? Ó, eu tô passando rápido aqui porque eu já falei de tudo isso aqui para vocês, então não tem muita novidade aqui. O senso comum não passa para não tem muita reflexão, ele é chamado de acrítico. Ou seja, não tem uma crítica, ele é do jeito que ele é, certo? Olha só. Esse aqui que é a atividade que vocês vão estar fazendo. Por exemplo, algumas coisas que são faladas, tidas do senso comum. O número 13 é sinal de má sorte. Quem, por exemplo, aqui acha que o número 13 é sinal de má sorte? Nunca ouvi falar sobre isso. Nunca ouviram falar? Mas então, tem um monte de pessoas que acreditam que não colocam nas coisas número 13 por medo. Vou dar um exemplo, por exemplo. Tem a ver com política, por exemplo? Não tem, pior que não. É por acaso mesmo. Já, o número 13 sempre foi tido como o número do azar. Vou dar uma ideia, por exemplo. Vocês conhecem o Windows, o computador aqui, não é? O computador, olha só, teve o Windows 8 e depois pulou para o Windows 10. Por que não pulou para o Windows 9? Eles não gostam de número ímpar? Não, por medo de acontecer alguma coisa, de não vender. Olha só, por superstição. Outra coisa, esse ano, o iPhone, que vocês conhecem já bem, existe o iPhone 12, é a última versão que existe. Esse ano, tecnicamente, eles terão que lançar o 13. Mas eles estão com medo de lançar o 13, medo de dar azar nas vendas. Então eles vão lançar um outro código, mas não vai ter o 13. Vai ter um código. Por exemplo... Qual, 14? Não vai pular para o 14, vai pular, por exemplo, vai pôr um S na frente, alguma coisa, só para não pôr o número 13,
certo? Então, assim, é uma superstição, não é verdade isso, mas as pessoas acreditam que seja verdade. Olha que loucura, né? Certo? Bom, outra coisa ó, que é do senso comum, olha só. Vestir meninas recém-nascidas com a cor vermelha traz sorte. Então, é uma ideia mais antiga aí que acreditava nisso, que se botar a cor vermelha trazia sorte. Falaram que se colocar roupa de cama vermelha no berço traz coisa ruim pro nenê. Traz coisa ruim, olha só. Então, e a gente sabe que nada disso é verdade, não é? Se Mesma o quê que coisa. eu não entendi? Por vestir, o Gabriel falou que se colocar roupa vermelha para criança traz uma sorte. É isso, né, Gabriel? Eu É. não. Esse Não, é é o que. Leandro. Ah, só aparece vocês falando, não aparece quem tá falando. O nome da pessoa. Tá certo. Bom, mas ó, tudo isso é superstição, viu, pessoal? Nada disso é verdade, tá bom? Isso tudo uma ilusão aí. Bom, mais uma aqui. Brasileiro gosta de samba, churrasco e futebol. Isso é verdade? Quem aqui do grupo aqui, quem é que gosta de samba? Não, não gosto não. Ah, olha só. Churrasco todo mundo gosta, lógico. Mas futebol nem todo mundo gosta, não é? Então, assim, é uma paixão nacional, mas não é uma coisa que todo mundo realmente gosta de fato. Então, é mais uma do senso comum. Outra coisa que é muito usado, mulheres são frágeis. Isso é verdade? Não. Não, exatamente. Isso foi construído historicamente pela sociedade, mas não é verdade isso. Isso é uma ideia para tentar tirar o poder da mulher. Olha só. Beleza, Mais pessoal? depreciativo assim, né, professor? Isso é depreciativo mesmo, isso mesmo, certo? A mulher, historicamente, ela sempre foi obrigada a ficar na casa, cuidando dos filhos, e aí ela não pôde, na verdade, se dedicar à força e tal. E aí, historicamente, foram colocando que a mulher era mais frágil, por isso que ela não podia fazer nada, certo? Bom, mas vamos lá então, por causa do tempo aqui só, com uma colocação do senso comum, mas depois tá no roteirinho isso aqui para vocês, certo? Bom, agora, pessoal, qual que é a diferença do senso comum para a ciência? Olha só, então ciência, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser, é um conhecimento que ela é feito por investigações, ela tem que ser validada, ela não pode ser feita por acaso, então eu não posso simplesmente, por mais que eu fale, eu não gosto de tal coisa, mas eu tenho que provar que aquilo realmente não é do jeito que eu imaginava, certo? Então a ciência, ela procura o quê? Provar esses elementos, certo? Usando o quê? Usando experimentos mesmo e técnicas. Por exemplo, vou dar uma ideia que aconteceu há poucos dias. Há algumas semanas atrás, a vacina da Rússia, chamada Sputnik, ela foi reprovada no Brasil. Vocês viram isso? Sim. Certo? E por que ela foi reprovada? Porque nós ia virar jacaré. Tem essa coisa, não, mas essa é uma outra, desde o começo da vacina. Não, na verdade, é porque a vacina russa, ela não tinha um componente que ia ser vital para o vírus aqui do Brasil. E aí a Anvisa, que é o órgão regulador, decretou que essa vacina não ia ter eficácia alguma. E era mais uma coisa provisória só para o ser humano, certo? E aí por isso ela foi rejeitada. Agora já estão fazendo uma vacina nova, tal, que vai ter mais eficácia. Mas isso, olha só, como que a Anvisa chegou a essa conclusão? Pelos estudos? Isso, por meio de Experimentos. estudos, por meio de experimentos, certo? Ela pôde provar que aquilo não era, mesmo que a vacina esteja pronta para ser vendida. Ela, olha só, ainda por novos experimentos percebeu-se que ela não era válida, certo? Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Maravilha. Agora, Tudo. olha só, como que aqui era o surgimento da ciência, olha só. Então, não tem uma idade certa de quando surgiu a ciência. A ciência, pessoal, ela existe desde a Grécia Antiga, certo? Olha só, nós temos o Sócrates, ele já tinha algum entendimento sobre a astrologia, a álgebra, a própria filosofia, e aí por isso ele já fazia ciência, certo? Olha só. Então, o que ele fazia? Ele provava aquilo que ele acreditava, certo? O Aristóteles é tido até como o pai da ciência, porque na verdade foi um dos primeiros a tratar desse assunto mesmo. Olha só, o pensamento lógico, aí de novo a matemática, mas a biologia, o Aristóteles é tido como o pai da biologia mesmo. Então, olha só, já usava esse mecanismo, mas não foram eles que criaram, viu, pessoal? Ela já existia ali, essa ideia de que algo precisa ser provado para ser verdade, tá bom?
Muito bem. Ó, isso aqui estava no slide, tá? Era só para passar para vocês, olha só. Então, a diferença da ciência e do senso comum. Olha só, o senso comum, ele é subjetivo, ele opera por analogias, ele faz uma comparação, porque tal pessoa não. Vamos pegar uma ideia na sala de aula. O aluno não fez atividade, quer dizer que ele não sabe nada, certo? Isso é uma mentira, não quer dizer que ele não sabe. Então, olha só, o senso comum também é individualizador, ou seja, é o que você gosta e pronto, não importa a opinião do outro. Professor, Oi? Pode falar. só uma pergunta. Qual que é a diferença de analogia para pleonasmo? Pleonasmo, olha só, a analogia é uma comparação, você compara uma coisa. Pleonasmo é você repetir uma coisa. Por exemplo, vou dar uma ideia. Vamos subir para cima, certo? Isso é um pleonasmo aí, uma coisa que não precisa você repetir uma coisa dessa. A analogia não, a analogia você está comparando uma coisa com outra. Por exemplo, vamos lá, eu estou comparando a aula de matemática com a aula de física. Por exemplo, estou fazendo uma analogia, certo? Tá joia? Ah, sim. Maravilha. Obrigado. Beleza. Olha só. Então, o senso comum, ele é generalizador. No caso, olha só. Ele pensa que a maioria pensa, basta aquilo. Certo? Ele também trabalha com casualidades aleatórias, ou seja, ele não vai a fundo pensar sobre o que acontece de fato. Ele apenas se contenta do jeito que as coisas são. É mistificador, ou seja, ele se baseia ali em dados que são, por exemplo, a Júlia com o arroz dela. A mãe dela fez, deu certo, pronto, ficou ali. Não precisa pensar diferente. Tá joia? Realiza projeção de ordem psicológica, ou seja, ele é meio dominador, o senso comum. Por quê? Se você não aceitar aquilo, vamos supor, por exemplo, você chega no Natal e fala, eu não acredito em Papai Noel, por isso não vou enfeitar minha casa. Várias pessoas vão pensar, não, mas você tem que enfeitar, é Natal, é isso, tal. Você tem que acreditar e tal. Então, quer dizer, ele tem essa ordem meio dominadora sobre as pessoas. Certo? Tudo bem? Bom, vou só avançando aqui, que isso aqui eu já tinha Tudo. passado, então não precisa ter medo, não. Não precisa eu acho que não tem tanta dúvida sobre isso, certo? Bom, já a ciência, olha só, ela tem que ser objetiva, ela tem que ser universal, ela tem que ser diferenciadora, ou seja, o que ela faz é diferente daquela ideia básica comum, ela procura algo inovador mesmo para pensar. Generalizador quanto à hegemonia, ou seja, ela não vai, por exemplo, se a ideia ali é, por exemplo, privilegiar só um grupo, não é ciência. Então, a ciência é para todos, ela é uma forma universal mesmo, e uma forma que procura o bem comum. Estabelece a casualidade baseadas em comprovações, ou seja, sem comprovação não há ciência. Por mais que o cara fale, não, mas meu teste está certo, funcionou. Não, precisa de comprovação realmente para ver se realmente aquilo é verdade. Aceita dúvidas e os obstáculos. Por exemplo, não deu certo a ciência, por exemplo, a vacina russa, não deu certo, pronto. Eles não vão lá ficar chorando, não, mas eu tenho certeza, não. Eles vão, olha o que eles fizeram. Fizeram novos testes e estão criando uma nova vacina em cima daquela que não deu certo. Então, olha só, é isso que faz a ciência. E ela lida com dados factuais, ou seja, ela lida com a verdade, com aquilo que realmente é possível de ser comprovado. Por exemplo, Deus não dá para ser provado, então Deus não vai ser estudado pela ciência. É só aquilo que precisa ser realmente provado. Tá bom? Maravilha, pessoal? Certo. Professor, só uma dúvida. Só tem 2 alunos? É, só isso mesmo. Isso mesmo. Acho que foram saindo ao longo, hein? Tá Mas por certo. quê? O pessoal cansa, vai cansando. Tá certo? Bom, e só para terminar aqui, olha só. Diferente da ciência, olha só. Aqui não nem precisa, aqui já foi passado aqui. E a atividade de hoje ela é bem simples, olha só. O que é para fazer? Vocês vão fazer uma reflexão, uma coisinha bem pensada aqui, bem estruturada sobre isso. A respeito das frases abaixo, responda. O que faz com que as pessoas acreditem no senso comum? Certo? E aí vocês vão usar, por exemplo, as duas palavrinhas. Brasileiro gosta de samba, churrasco futebol. Mulheres são frágeis. O que faz as pessoas acreditarem nisso? Certo? Tudo bem? Tudo bem. Tudo. Maravilha. E aí vão escrever um texto e me mandar depois. Beleza, pessoal? Bom, Um texto. faz um texto textinho ali. Você escreveu ali como umas se fosse palavrinhas? resumido. Pode ser um resumo, mas eu queria com as palavras de vocês mesmo. Queria que fosse uma coisinha assim, por exemplo, olha só, por que as pessoas, mesmo sabendo que existem verdades, talvez, ainda continuem acreditando no senso comum? Por exemplo, por que as pessoas sabem que a fake news ela vai provocar males, mas assim continuam compartilhando a fake news? Então é mais ou menos pensar sobre isso, tá joia?
Beleza? Já. Professor, mas não tem coisa do senso comum que é realmente a verdade? Ah, depende. Se for verdade, vira ciência, sim, de fato. Mas se for só senso comum, não. Pode ser uma ilusão. Por Ah, exemplo, sim. vamos pegar, por exemplo, uma ideia agora. Por exemplo, o tempo de manhã. Estava nublado, não estava? Sim. Qualquer um que olhasse para o céu falaria: ah, vai chover daqui a pouco. Mas choveu? Não. Não, então, olha como o senso comum ele erra. O senso comum, ele não pensa se de fato aquilo é verdade. Ele aceita do jeito que é, do jeito que as Professor, mas coisas. então a previsão do tempo é senso comum, assim? A previsão, então, é isso que é interessante. Por que que você, olha o nome, previsão. Previsão faz prevê, mas ela faz uma estimativa com cálculos matemáticos. Dá uma Mas possibilidade. é uma possibilidade, exatamente. Pode não acontecer. Por exemplo, se a gente olhar agora, deixa eu ver aqui, ó. Tá falando do que vai chover daqui a pouco. Olha só, mas isso não quer dizer que realmente vai chover, de fato, Mas certo? é ciência ou senso comum? A ciência, a previsão do tempo é ciência, porque ela usa matemática, ela usa cálculos, certo? Mas o cálculo matemático ele pode, no caso, não ser preciso, por quê? Depende das condições. Então, por exemplo, está previsto a chuva, mas pode ter um aquecimento, alguma coisa, ou um vendaval que leve a chuva embora. Então, pode não acontecer de fato, certo? Então, por isso que o senso comum, ele é impreciso, ele não é verdade de fato. Ele é uma forma para você se basear, para você seguir a sua vida, mas não é verdade de fato. Tá bom? Entendi. Maravilha. Bom, pessoal, então era isso a aula de hoje, certo? Depois, se vocês quiserem ler o livro, A Introdução à Filosofia, da Marilena Chauí, é bacana, o dicionário de filosofia também, e esse vidinho, Professor, é essa daí que disse que odeia a classe média. a Marilena Chauí, você, não, ela é É, professora da USP. Sério, ela falou isso? eu tinha visto num vídeo. Depois eu vou ver. Se eu achar, eu mando pro senhor. Manda sim, mas ela é uma professora assim, já é uma professora emérita da USP, mas uma professora muito conceituada no Brasil. Eu confesso que assim, eu não gosto muito dela, do pensamento dela, que é muito denso, é uma coisa, vai um pouco além, mas não deixa de ser uma grande pensadora do Brasil, certo? Bom, e aí tem um vidinho do Drauzio Varela, que vocês conhecem bem, que ele vai falar, olha só, a importância da ciência e da tecnologia. Também eu convido vocês a assistirem, certo? Que eu acho que vale a pena para compreender melhor esse tema. E alguma dúvida? Não, acho que eu entendi bem. Entenderam bem? Certo. E aí, só uma coisinha que faltou falar para vocês. Das notas. Professor, quando vai sair as notas? Até falei pro Gabriel ontem. Pessoal, é o seguinte, as notas só Deus sabe quando vai sair. Por quê? A sede, ela praticamente apagou, mudou tudo, com aquela bagunça que ela fez aquelas semanas da última semana de abril. E agora, nós só vamos começar a digitar essas notas, acertar tudo, só na última semana agora de maio, certo? Até o conselho, reunião de pais, tudo foi adiado, para depois, lá no começo de junho, tá joia? Então as notas vocês terão De só junho? só em junho agora, as notas de vocês. E do segundo bimestre, então, vai ser lá. Segundo bimestre, tecnicamente, é em julho, que vocês vão ver as notas, certo? Ó, no meu site, vocês já têm acesso às notas de filosofia. Então, se alguém quiser lá ver lá, sempre que eu atualizo as notas dos alunos, eu vou colocando lá, tá bom? O Mas lá Gabriel já é já... a nota final? É mais ou menos, é. Só se o conselho não aceitar, daí eu tenho que mudar. Ó, então, meu site é Gilberto. Não, professor, eu tô dizendo da sua matéria lá, a nota Da minha já é matéria final. Por exemplo, a sua é 10 lá, tá 10. Acho que os dois, vocês dois aí, a Júlia, o Gabriel tem 10. Eu acho que é 10 e 0 faltas, parece. Isso mesmo, tá certo? Então, o de vocês vai ser exatamente aquilo, tá joia? Então não vai ter mudança. Agora, por exemplo, tem aluno novo, tal, que tá fazendo alguma coisa, ou tava doente, então aí altera só as notas de quem não fez, tá bom? E aí vocês estão pegando com os seus professores também, vão avaliando, vendo com eles, se todo mundo já fez, para não deixar para última hora, tá bom, pessoal? Vai que... Mas será que já pode perguntar, professor? Pode perguntar sim. Professores, Pode perguntar sim, tá joia? eles Aí eles não vão vão falando. achar ruim? Não vão não. Pode ficar tranquilo, tá bom? Ai, professor, eu vou reclamar aqui, porque às vezes a gente pergunta umas coisas no grupo e todo mundo visualiza, mas ninguém responde. Esses dias eu perguntei lá se as notas tinham saído porque não estava aparecendo pra mim. Mandei no grupo, ninguém respondeu. Pra que serve o Ah, grupo se eles não respondem? pois eu não viu essa mensagem. Puxa, faz tempo isso? Não, foi esses dias atrás. Você é primeiro A, né?
Uhum. Acho que alguém não viu. Pode ser o horário, talvez, que não tenha ninguém trabalhando, mas manda com o nome de algum professor, tá? Já pode mandar no meu ali, que quando você colocar o @Gilberto, daí vai saber, vai aparecer para mim a mensagem. Por exemplo, eu, como tenho muitos grupos, eu acabo silenciando todos, porque senão não dá tempo de ficar olhando tudo que o pessoal posta. Ah, mas como é É, que põe arroba o nome do professor? Arroba, por exemplo, o seu, arroba Gilberto. Isso, você coloca uma mensagem, é que eu não posso por aqui, eu tô gravando. Deixa eu só parar a gravação, daí eu já mostro para você aqui, peraí. Cadê aqui? Peraí. É só você colocar o arroba e como o nome dele tá no seu celular, e vai aparecer já uma opção de você Isso. marcar ele. Interromper a